Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo, Senhor, que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus. Por favor, Senhor, salva-me. Olá a todos. Normalmente, a plataforma avisa as pessoas mais rápido ou menos rápido. O importante é saber que a gente já começou. Começou essa jornada juntos. Uma jornada que eu tinha muita vontade que acontecesse, que era ampliar os horizontes. Eu sei que muita gente, aos poucos, muita gente vai ouvir essa mensagem. E essa mensagem é muito importante para a gente, porque ela transformou a minha vida, fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor, fez com que eu conhecesse aquela parte de mim mesmo que está dentro, aquele lugar dentro de mim mesmo, onde a vida mora, em essência. E descobrir que eu tenho uma essência que não é o Lael. O Lael faz parte dessa essência, mas ainda não é o verdadeiro eu. O verdadeiro eu é aquele que foi chamado de Lael. Aquele que se olha no espelho e vê o corpo que habita, que é esse corpo físico. Mas a essência, aquilo que realmente nós somos, está aí vivendo, existindo, observando. Ela é o observador, tanto do corpo quanto do Lael. Ela é o observador do Lael experimentando esta vida nesse mundo. Do Lael errando, do Lael acertando, do Lael sendo esse ser humano. E eu sei que muita gente tem pouca informação. É sério. Tem pouca informação do que é meditação. Gente, deixa eu dizer uma coisa. A gente ouve falar. Nós somos a essência, entende isso? E muita gente confunde a essência com o próprio Lael. Confunde o que nós somos com aquilo que verdadeiramente preferimos nesse mundo. Entende a diferença? Nesse mundo, muita gente fala a palavra autoconhecimento. E todas as vezes que a pessoa usa a palavra autoconhecimento, ela está falando conhecer a identidade. Ela está falando sobre conhecer a personalidade humana. Conhecer a forma que eu atuo. A consequência dessa atuação, que são meus comportamentos. E elas acreditam que isso é se autoconhecer. E elas acreditam que ser a essência, se tornar o verdadeiro eu, é achar o melhor de você. Gente, achar o melhor de você continua sendo autoconhecimento no sentido de identidade. O melhor de você é o melhor de você física e mentalmente. O melhor de você é o melhor de você atuando nesse mundo. O melhor de você é o melhor de você como postura nesse mundo. Como exemplo nesse mundo. Como o ser que está experimentando as coisas e usando a si mesmo, usando suas habilidades que aprendeu durante toda a sua vida para existir nesse mundo. E essas habilidades levado
ao ponto máximo. É o melhor de si mesmo. Essa identidade melhorada, essa identidade sendo melhorada, sendo trabalhada, se torna o melhor de si mesmo. Que quanto você mais evoluir, quanto mais você melhorar essa identidade, melhor você vai existir nesse mundo. E isso é diferente do que você é verdadeiramente. O que você é verdadeiramente não é como você age, o que você pensa das coisas. Como que eu verdadeiramente atuaria? Como que eu verdadeiramente gostaria de atuar? Como que eu verdadeiramente sou o resultado de um personagem? Como que eu gostaria que esse personagem fosse? Esse seria meu verdadeiro eu. Não! Isso tem a ver com como você fisicamente existe nesse mundo. São duas coisas. Okay? Eu, durante muitos anos de minha vida, depois de descobrir o que eu sou, eu comecei a descobrir que eu precisava melhorar, que eu precisava entender que esse nome que eu recebi, os ensinamentos que eu tive em minha vida, as influências que eu tive na minha vida, do meio, resultaram num Lael X. Que é diferente do resultante Y em você e Z na outra pessoa. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma identidade construída. Identidade é uma construção, identidade é uma estrutura de como você age, de como você é, de como você se construiu. E isso é inconsciente, ok? Muito poucas coisas você tomou as rédeas e disse: eu quero aprender sobre isso, eu quero aprender sobre aquilo. Eu quero descobrir meu jeito de fazer as coisas, entendeu? Eu quero descobrir minha maneira de ver, minha maneira de entender. E quando isso começou a acontecer, é uma porcentagem pequena de como foi construída a estrutura da tua identidade, do que você se tornou nesse mundo. E você existe dentro do que você se tornou nesse mundo. Você existe dentro do corpo que você usa para ser nesse mundo, para estar nesse mundo, para existir, para viver nesse mundo. Mas você está dentro. E sabendo que você é a vida dentro e não a estrutura da identidade, faz com que você faça como eu fiz uma vez. De repente, eu fiz isso. De repente, você pode querer fazer também, que é partir para entender como este corpo funciona. Partir para entender essa evolução, tão cantada evolução, porque a alma não evolui, o espírito não evolui, o espírito é luz, o espírito é vida. O que evolui somos nós, fisicamente existindo nesse mundo. Nós estamos aqui. Eu não vou dizer que nós estamos aqui para aprender, ok? Eu estou dizendo que a gente foi criado, existe nesse mundo, e por estar nesse mundo, existindo aqui, no meio de uma criação que tem um Criador, e sermos eternos, a nossa alma ser eterna, a nossa vida ser eterna,
a gente, além de existir nesse mundo e aprender as coisas desse mundo, também a gente aprende algo dentro. Também a gente aprende algo que é a única coisa que a gente vai levar. Que é a única coisa que cabe na nossa mala. É o que a gente evoluiu, o que a gente aprendeu nesse mundo. E essa evolução não é de informações. É de o outro lado do livre-arbítrio. É de amor. É de relação entre você, o Criador, e você e a vida. Isso é uma coisa da alma, isso é uma coisa do espírito. Isso a gente está aqui nesse mundo para aprender. Em termos de identidade, nós estamos nesse mundo para existir. E para existir melhor, para existir bem, a gente vai ter que aprender uma porção de coisas. Vai ter não, a gente pode aprender uma porção de coisas. Quando eu descobri que eu tinha que melhorar a estrutura da minha identidade e que meu corpo era praticamente no automático e eu precisava conhecer o que é automático nesse corpo, porque o que é automático nesse corpo é automático. Quantas coisas que são automáticas nesse corpo interferem, beneficamente, interferem nas minhas decisões nesse mundo. Então, eu falei sobre isso esses dias, acho que foi ontem. Sistema ativador reticular. Se não foi na live de ontem, foi na de ontem. O que é esse sistema? O sistema é um sistema que foi colocado dentro da gente pelo Criador. Como se fosse nosso computador de bordo. Foi colocado pelo Criador. E é um sistema que controla o que é prioridade para a gente. Para que quando você tome uma decisão, eu quero focar nisso. Eu quero focar exatamente nisso. As outras prioridades, as outras coisas, comecem a entrar numa determinada hierarquia. Quando você começa a dizer, quando você começa a se enfrentar, começa a olhar para você mesmo e falar, deixa eu estabelecer na minha vida o que é importante. E você pega um caderno, uma caneta, é sério, gente, parece brincadeira. Você pega um caderno e uma caneta e começa a colocar suas prioridades. O que é mais importante para mim, número 1, tal. Depois você altera tudo. O que é importante para mim, número 2? O que é importante para mim, número 3? Aí depois você fica olhando essa hierarquia e fica falando assim, será que a segunda e a primeira não estão trocadas? Será que a primeira e a quarta não estão trocadas? Será que a segunda e aqui? E você começa a alterar. Por quê? Porque primeiro, a gente, assim, quase que inconscientemente, você tem uma hierarquia de prioridades que você não deveria ter como prioridade aquela hierarquia. O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 de prioridades pode estar trocadas na reação inconsciente imediata. Entende isso? Quando você deveria hierarquizar de uma forma com foco, sabe? Saber e definir. Não, esse para mim é mais importante que aquilo. E colocar no papel. Por quê? Porque daí você vai ver como um alvo. Você vai ver. E quando você vê isso, o seu cérebro vai agir em coerência. As suas reações serão coerentes com essa hierarquia que você estabeleceu. Você sabe as coisas que são importantes, mas será que elas estão na hierarquia do dia a dia, em seu lugar? Ou você simplesmente está agindo inconscientemente e não está nem um pouco preocupado com uma coisa chamada foco, importância, o que realmente está importando para mim. Não quando você para analisar
e fala o que é importante para mim é tal coisa. Você não coloca, sabe, várias coisas, qual é a primeira, qual é a segunda. Você simplesmente fala, não, o mais importante para mim é tal coisa. Depois, no dia a dia, não é isso que é o mais importante para você, é outra coisa. Enquanto você não prioriza, enquanto você não coloca foco nas coisas que realmente são importantes, as coisas que no dia a dia tomam lugar, se tornam mais importantes para você. E pouco a pouco, essas coisas que no seu dia a dia se tornam mais importantes que você, se tornam mais importantes que outras, se tornam mais, sabe? De repente, o seu foco estando aí, as outras coisas vão tomando os lugares quarto, quinto, sexto, na tua ordem de prioridade. Parece brincadeira, mas a nossa vida, ela é solta demais. Ela tem que ser solta? Talvez. Talvez. Mas muitas vezes a gente olha nossos comportamentos, muitas vezes a gente olha a forma com que a gente está agindo nesse mundo, com que a gente reage às coisas, e pensa assim, tem muita coisa que eu gostaria que não fosse assim. E aí vem aquela perguntinha marota, né? Que a mente faz. A mente sempre faz safadinha, sempre vai para o lado de destruir a nossa hierarquia. Ela chega para a gente e fala assim, mas aí eu vou mudar. Eu teria que mudar a mim mesmo. Entende isso? Porque eu sou assim. Gente, você não é assim. Você está sendo assim. Porque você ainda não mexeu com você mesmo. É muito louco isso. Mas é assim que acontece. E esse sistema ativador reticular é aquele que é responsável para focar e desfocar as coisas. Eu já expliquei isso. Quando você olha uma árvore cheia de folhas e você olha uma folha determinada, aquela folha se torna nítida. As outras folhas, as que estão imediatamente próximas dela, vão tendo um pouquinho de nitidez, até perderem o foco. Os galhos das árvores que estão distantes, esses galhos distantes, ficam fora de foco. As folhas continuam lá, sempre as folhas vão continuar. Mas onde você coloca o foco, fica nítido, o resto desfoca. Isso atua também nas nossas preferências, isso atua também nos nossos pensamentos. Então, quando você chega e coloca foco em alguma coisa, ele desfoca o resto. Por exemplo, você coloca o foco num comportamento que você está tendo. É um comportamento. O comportamento é resultado da identidade. Mas você coloca foco naquele comportamento e fala, eu sou isso. O teu cérebro, quando você deu o comando para ele, eu vou colocar meu foco aí, eu sou isso, o seu cérebro fala, eu sou essa desgraça aí, eu sou essa merda aí. Você entendeu? É assim que eu sou, uma droga, uma merda. Por quê? Porque você colocou foco lá. Aí fica nítido, entendeu? A concentração vai toda para aí, os pensamentos vão todos para aí. E as suas qualidades vão ficando esquecidas. Quando você conhece alguém, quando você começa a namorar alguém, você só vê qualidade. E você só foca nas qualidades. E você sabe que aquela pessoa tem defeitos. Você sabe que aquela pessoa não é só beleza. Mas você não foca, você só foca na beleza. Nos belos cabelos, nos belos sorrisos, nos belos olhos, na bela pele. Sei lá, você fica focando só na beleza. E ela tem outro lado, mas você não foca. E por você colocar prioridade, hierarquizar e decidir que você vai focar só nas qualidades, consciente ou inconsciente, o SAR, Sistema Ativador Reticular, vai fazer o papel dele, que o Criador colocou nele. É aí que você quer colocar teu foco? Ok. Então eu vou desfocar os defeitos. Entende o que eu estou falando? E aí você tem um namoro maravilhoso. Aí você casa. Aí os anos vão se passando. Aí você vai se irritando com algumas coisas. E aí você começa a mudar teu foco. E você começa a focar nos defeitos da pessoa. Se eu soubesse que ela era assim, e começa a focar nos defeitos.
Ah, olha só a perna dela, olha a orelha dela. Entende o que eu estou te falando? Você começa a colocar foco nos defeitos. E o SAR é uma coisa que faz o trabalho dele sem discussão, ele é imparcial. Aí você simplesmente coloca o foco nos defeitos, sabe o que o SAR faz? A função dele é essa. Onde você quer colocar teu foco? Aí ele faz o seguinte, ele desfoca as qualidades da pessoa. E quanto mais você foca nos defeitos, mais desfoca as qualidades da pessoa. E você não sabe disso. Entende, gente? Então, e não é só isso, tem muita coisa. Se você coloca foco, não sei se você já ouviu falar sobre isso, foque nas coisas boas, lembra disso? Foque no positivo. Todo mundo fala, foque no positivo, foque nas coisas boas. Aí só vai acontecer coisas boas para você. As pessoas muitas vezes nem sabem a existência do SAR, nem sabem que existe o sistema ativador reticular dentro de si mesma, dentro do seu cérebro. Você pega o Google, você estuda, está lá. E você olha isso, as pessoas não sabem da existência disso. Mas inconscientemente elas aprenderam que quanto mais você bota foco em coisas boas, mais resultados bons você vai ter. Quanto mais você pensa em coisas negativas, mais você vai atrair coisas negativas. Entende isso? Atrair coisas. Então, assim, esse é o ser humano, não é atrair coisas. Você vai começar a prestar atenção naquilo e tudo que está em volta, né, que está atraindo. Aquilo sempre esteve lá. Seu foco não estava lá. As coisas boas sempre estiveram aí. Sempre. A graça de Deus é abundante. Ela sempre está aí. Mas você não sabe disso porque você não bota foco. E se você coloca foco, você vai ver a graça e as coisas em volta da graça, que sempre estiveram aí. Mas você não via. Porque estava desfocado. Porque você estava prestando atenção em pensamentos ruins, em coisas ruins. E aí vai. Esse é apenas um. Mas tem tanta coisa, gente, que a gente vai falar nas lives. Tem tanta coisa. Tantas coisas que são automáticas nesse corpo. Tantas coisas. E eu corri atrás disso. Eu falei, pô, o pessoal que mexe com comportamento sabe que tem que focar no positivo, sabe que... Sabe, tinha uma psicóloga, acho que era Virginia Satir. Ela foi uma das que originou a PNL. Foi baseado nela que uma parte da PNL, inclusive sobre foco, foi criada. E ela, quando atendia seus pacientes em seu consultório, normalmente as pessoas, quando atendem paciente, elas ouvem os problemas da pessoa. Entende? Então a pessoa está tendo um relacionamento ruim, então vai procurá-la para que ela ajudasse esse casal, né? E está o casal na frente. E normalmente as pessoas, quando estão nessa situação, começam a falar o defeito da outra. O que ela não gosta da outra, o que ela queria que a outra melhorasse, o que ela queria que a outra corrigisse. Entendeu? E a Virginia Satir fazia o contrário. Ela fala, opa, para. Foque no positivo. Quando vocês se conheceram, o que atraiu um no outro? E começava. O que você mais ama? Não, eu quero saber o que você ama. Entendeu? E assim ela ia fazendo a sua anamnésia comportamental. Ela ia descobrindo como é que está acontecendo, sabe, em que momento, como foi que aconteceu que perderam o foco. E aí pronto, ela ia fazendo o seu trabalho. Por que isso, gente? Porque é assim que a gente faz a nossa vida, a gente perde nosso tempo. Sem saber, com um monte de coisas. E eu olhava isso e falava assim, cara, eu não posso, eu preciso aprender alguma coisa. Eu já meditava, eu já tinha essa parte espiritual acontecendo. Eu já tinha filtros que podia fazer com que eu tivesse uma avaliação melhor da perspectiva desse mundo. E quando eu vi que nós tínhamos dentro de nós comportamentos automáticos, eu falei, tá, tudo bem, se é automático, ele é automático. Olhe bem, ele é automático porque eu construí minha identidade,
ou ele é automático porque o Criador colocou isso dentro de mim? É automático porque foi colocado pelo meu Criador? Ou é automático como eu construí uma identidade, minha identidade é um cara legal, então meu comportamento é de um cara legal? Não, isso não é automático porque o comportamento é automático, é resultante, é automático, coerente com a identidade. Não! É automático aquelas coisas que o Criador colocou. E quando eu falei, quando eu falei, se o Criador colocou dentro de mim coisas para eu viver melhor, e eu não estou conhecendo isso, eu não estou desfrutando disso, eu não estou valorizando isso, ou principalmente eu não estou nem sabendo que isso existe, que poderia me ajudar nessa vida. E aí eu comecei a fazer cursos. Hoje eu dou cursos, mas na época eu comecei a fazer os cursos, para poder entender. Então eu fiz um curso, comecei a aprender várias coisas automáticas. Aí eu fiz um curso diferente e fui me graduando, né? E fui fazer um curso diferente e aprendi outras coisas. E aí a soma de vários cursos que eu fiz, eu descobri que você não aprendia tudo num curso só. Você aprendia num curso, depois você ia para o outro, aprendia outro tipo de programa, você ia para o outro, aprendia um outro tipo de programa que o Criador tinha colocado dentro de você, porque as pessoas sabiam por partes. E eu comecei durante os anos. Gente, isso são mais de 40 anos, gente. E eu comecei a descobrir e juntar todos os programas internos que existem neste corpo que o Criador colocou. O Criador colocou. Então, assim, existem coisas que a gente desenvolve na nossa identidade. Ok? Então, você chega e fala para você mesmo, eu sou um cara ruim, eu sou aproveitador. Se eu achar uma carteira na rua, eu pego. Achado não é roubado, você entendeu? E você diz, assim que você diz que você é, assim que você diz para as pessoas. O dia que você está na rua e acha uma carteira, você não vai ter problema nenhum em enfiar essa carteira no bolso e deixar um coitado sem dinheiro e sem documento. Agora, se você diz, eu sou um cara honesto, se eu achar uma carteira na rua, eu olho de quem é, eu procuro descobrir de quem é para devolver, porque a pessoa está sentindo falta, poderia estar sentindo falta, poderia ter consequências graves, porque não tem aquele dinheiro que ela perdeu. Quando você achar uma carteira na rua, é assim que você vai se comportar. O comportamento é coerente com o que você diz que você é para você mesmo. E eu não estou falando só de honestidade, eu estou falando da construção total de tua identidade, você se construir, olhar as coisas que são prioridade para você, ou seja, mexer em toda a tua estrutura. Esse é um trabalho que eu aprendi a fazer. E o comportamento é resultado disso. O comportamento vai ser sempre coerente. Todas as ações das pessoas são coerentes com o que elas dizem que elas são, com o que elas construíram de identidade por trás. Por isso é que não se muda o comportamento, se ressignifica a identidade. Se ressignifica esse comportamento onde ele nasceu na identidade. Mas isso não são programas internos. Programas internos são coisas muito mais sublimes. E aí eu comecei a ver esses programas internos, e aí eu comecei a olhar para esses programas internos sob o prisma de uma pessoa que sabe o que ela é, que valoriza isso, que entende isso, que percebe para que serve cada programa interno desse, além do que é explicado nos cursos. Por que foi colocada? Por que o Criador colocou esse corpo para você tão perfeito? Gente, esse corpo é tão perfeito. Sabe, só para dar um exemplo que é programa automático. Você tem eu vou falar de forma assim, mas isso faz parte de todo um complexo. Mas assim, você não precisa
para existir nesse mundo. Você não precisa para existir nesse mundo colocar combustível no seu corpo. Você não precisa se alimentar e o alimento vai se transformar em combustível dentro do teu corpo. Ok. Você está andando nesse mundo. Como é que você sabe, olhe bem, como é que você sabe que teu corpo está precisando de combustível? Sabe, você está andando, você está trabalhando, você está na praia. Vamos dar um exemplo, você está na natureza, que é onde você menos quer se preocupar com nada. Aí você está ali. Aí você simplesmente está ali já 3 horas, 4 horas, 5 horas no mar, andando, caminhando na praia e tal. E teu corpo começa a sentir necessidade de vitamina, de proteína, sabe, de alimento. O Criador colocou uma coisa dentro de você. É um programa que tem um monte de coisas. Eu vou falar do efeito desse programa dentro de você. Do efeito que esse Criador colocou dentro de você, nesse programa. Você começa a sentir fome. Peraí. Não é você mentalmente que decide fazer as coisas. Não, eu decido comer, agora eu vou comer. Não! Você começa a sentir, sabe? Seu corpo começa a dar sinais. Porque tem um programa que te avisa. E esse programa que te avisa é uma coisa toda que está no automático do Criador. E aí o que você faz? Aí você vai, olha só, isso é um programa automático de comportamento, é um programa automático que o Criador colocou para você agir nesse mundo. Então, em determinado momento, você vai agir de acordo com um programa interno, independente da tua identidade, gente. Existe uma coerência com um comportamento dentro. Esse comportamento diz para você, você está precisando comer. Isso faz com que você sinta fome. Ok. Aí sabe o que acontece? Você vai e come. Quando você sente fome, vai e come, o teu corpo automática. Então veja bem, existem comportamentos automáticos do teu corpo para fazer a transmutação, fazer a parte química, pegar aquele alimento todo, a respiração, que vem a energia, que vem o prana, que vem a energia vital para alimentar essa bateria da vida física, a parte de energia do corpo. Tá? Vamos chamar de energia elétrica, a parte da energia elétrica do corpo. Então você respira e alimenta essa bateria, ok? Mas esse corpo precisa estar forte, então você precisa de alimento. E aí você sente fome. Então existem automáticos físicos do corpo, que é respiração, coração, digestão e um monte de coisa, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. E também existe a parte de alimentar a parte elétrica do teu corpo. E tudo isso é transformado em energia, tudo isso é transformado em alimento para que você exista nesse mundo. Tudo isso está no automático, gente. Não está na tua identidade. Isso pertence ao Criador. Isso faz parte de toda a programação que o Criador fez para você, quando te criou. E você existe nesse mundo, tudo isso está aí. E eu comecei a estudar isso e veio e falar assim, cara, como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu tenho que criar um projeto. Essa vida, gente, ela é perfeita. Gente, desculpa, não é que vocês não têm ideia. Eu acho que vocês não têm ideia. Eu fico pensando, eu mesmo não tinha ideia, e eu mesmo muitas vezes eu fico pasmo. Pasmo é uma palavrinha meio que fazia tempo que eu não ouvia. Eu fico assim, eu fico olhando e fico admirado de ver quanta beleza existe em nós. E, gente, por falta de perceber tudo isso, a vida física para a gente não tem tanta importância.
A vida comportamental, a vida de estrutura da identidade, a vida do que estamos sendo nesse mundo, como estamos vivendo, passa sem muita importância para nós. E por não termos acesso ao Criador, por não termos acesso a descobrir a energia, acessar essa energia, também isso não é prioridade para a gente. Como eu não tenho acesso, eu não consigo, então eu vou viver sem. Como eu não sei como melhorar a minha identidade, então eu vou me comportar do jeito que der. E vou levando. Fisicamente, se eu não posso manter a saúde desse corpo do jeito certo, porque eu nem sei qual é o jeito certo, então o corpo que vá do jeito que for. Gente, eu estou fazendo uma metáfora aqui, mas é mais ou menos assim que o ser humano está sendo. Negligenciando o presente que o Criador deu para ele, a coisa máxima, a vida humana, a existência humana. E toda tristeza, toda solidão, todo sofrimento humano, toda dor humana, é por não estar fazendo o certo. Para não estar fazendo pelo menos o melhor de si mesmo. A melhor versão de si mesmo. Porque ser a melhor versão de si mesmo é afinar o instrumento musical. É lavar os pincéis e escolher as melhores cores. Desenvolver habilidade para tocar a melhor música, para fazer o melhor desenho em suas obras de arte. Desenvolver as habilidades de ser o melhor engenheiro, as habilidades de ser o melhor pai, as habilidades de ser o melhor filho, o melhor irmão, o melhor marido. A melhor esposa, a melhor mãe, e aí vai. Existir nesse mundo é uma obra de arte. Existir nesse mundo é uma qualidade. É uma coisa tão bela, tão preciosa, que tem tanta graça. O Criador deu para a gente tanta graça. E muitas vezes não estamos respondendo a isso. Sabe, a gente não tem... Eu me lembro que cada pessoa é diferente, né? Eu estava contando ontem da minha busca. E eu sempre fui assim, tem que ter algo mais, tem que existir algo mais. E, gente, descobrir isso faz você um ser humano melhor. Descobrir esse algo mais, descobrir quem é você, por que você está aqui, qual é a razão de você estar aqui, de onde você veio, para onde você vai. O que é alma, o que é físico, o que é mental. Sabe, descobrir como você melhora, como você se torna a melhor versão de si mesmo. É uma frase tão usada hoje. Como você descobre, mas, gente, não é descobrir a melhor versão de si mesmo para ser isso e aquilo, isso, aquilo. Não, esquece isso, gente. Cada vez que você dá um passo em melhoria de você mesmo como um todo, sabe, sistêmico, como um todo. Se você melhora uma coisa, melhora a outra. Você melhora teu físico, melhora teu mental. Melhora teu mental, melhora teu físico. Se você descobre como você consegue alterar teu humor, alterar tuas emoções, alterar a perspectiva. A melhor coisa é mudar a perspectiva, gente. Essa é a melhor coisa. Por quê? Porque
eu não sou, nesse mundo, eu não sou nada a não ser o valor que eu dou a mim mesmo. O que eu significo para mim mesmo? Eu tenho que aprender isso. Eu aprendi, eu fui aprendendo. O que eu significo para mim mesmo? Que ideia eu faço de mim mesmo? Entendeu? E a ideia que eu faço de mim mesmo é minha identidade. Eu vou me comportar desse jeito. Nós precisamos elevar os nossos padrões. Sabe, olhando o melhor de nós mesmos e começarmos a pensar assim, nossa, eu não sou tão ruim, eu tenho esta qualidade, aquela, e começar a observar as nossas qualidades. Observar, melhorar essas qualidades. Automaticamente o SAR, Sistema Ativador Reticular, vai entender que esse é seu foco e vai começar a desfocar suas péssimas qualidades. Porque as péssimas qualidades é analisada em nós pelo nosso comportamento. E comportamento é resultado da identidade. Então, se você começa a olhar a melhor versão de si mesmo, começa a melhorar a versão de si mesmo, começa a ser uma pessoa melhor, automaticamente os seus comportamentos vão ser coerentes com isso. Sabe, você tem uma visão de cada coisa que está acontecendo. E essa visão faz com que você se comporte desse jeito. Por exemplo, se você... Porque, assim, vou falar só da situação mundial. Rapidinho, tá, gente? Não é política que eu vou falar. Situação mundial. Você olha a beleza que o Criador fez na criação, e você olha isso e fala assim, que merda que o ser humano está fazendo nesse mundo. Só tem maldade nesse mundo, papapá. E você coloca o seu foco aí. Olha bem o que eu vou falar. Você coloca seu foco aí. Sabe como que você sai para trabalhar? Sabe como que você sai para a praia? Sabe como você caminha pelas ruas? Sabe como você caminha pela praia? Como você caminha pela fazenda, pelos rios, pela mata, por onde quer que você esteja? Com o peso dessa sua perspectiva. O mundo é uma droga, consequentemente, você tem que sentir no teu dia a dia a droga que é esse mundo. Você não pode olhar e falar, o ser humano está ferrando com esse mundo é uma droga, e andar pelas ruas feliz. Sabe, não mistura, não tem como misturar as duas coisas. Entende? Se sua identidade é de uma pessoa revoltada com o mundo, o seu comportamento vai ser coerente com isso. Por isso que você sofre. Eu estou dando exemplo das coisas que estão acontecendo. Ah, mas peraí, então eu tenho que ignorar as coisas que estão acontecendo? Não! Eu quero que você veja da segunda... Você poderia ver da seguinte maneira. Me fala, na história da humanidade, me fala. Houve algum momento em que não haviam guerras? Houve algum momento na história da humanidade onde as civilizações eram perfeitas? Lembra-se, do Gênesis, desde que se criou tudo, sempre houve a briga, sempre... A história é assim, né? Lembra? A história. Os anjos descem na terra e destroem as cidades onde o mal corrompeu os seres humanos. E destroem as cidades. Sabe, essa cidade, quem olhar para trás vai virar pedra, depois que eu estiver destruindo tudo. E por aí vai. Civilizações e civilizações sucumbiram. Isso significa o quê? Que só havia sofrimento nesse mundo? Não! Muitas pessoas têm uma perspectiva diferente. Olhavam a criação como uma coisa cíclica, de atividades cíclicas. E onde tudo isso sempre aconteceu porque faz a história da forma
Lembre-se que uma pessoa nasce, cresce e morre. Lembre-se que uma pessoa vai atrás de alimento. E todas as vezes que ela vai atrás de alimento, que é uma coisa natural, ela vai, sente fome, vai atrás de alimento. Toda vez que ela vai atrás de alimento, o errado é a forma que ela consegue o alimento. Entende? Ela tem que conseguir o alimento de forma harmônica. Mas não, ela vai e mata para conseguir o alimento, briga para conseguir o alimento. Isso é comportamento humano, mas isso é livre-arbítrio, é a escolha dos seres humanos. Então você tem que ver isso, as pessoas vivem nesse nível. A humanidade vive nesse nível. E por causa da humanidade viver nesse nível, você não precisa viver esse nível. Nem colocar teu foco aí como a única coisa, porque quem vive do outro lado do livre-arbítrio vive uma outra perspectiva de mundo. E quando você olha tudo isso sobre o prisma, sobre a perspectiva de que a natureza tem o seu ciclo de nascimento, sabe? E vê o comportamento tudo dentro disso como uma coisa criada, como uma jornada da vida, essa é mais uma civilização, isto é mais uma coisa que está acontecendo. Ah, mas que tem um apocalipse? Claro que tem apocalipse, sempre teve apocalipse, já teve dilúvio, já teve um monte de coisa. E a criação foi feita pelo Criador. E o presente, a lei de ação e reação é feita pelas próprias criaturas que vivem nesse mundo. São elas que decidem se vão ou não. Sabe, mas você está decidindo alguma coisa? Não, você faz parte disso? Faz, mas você está decidindo isso? Não. Então viva a tua vida. Bote teu foco nas coisas certas. E sempre a mudança acontece, a influência para mudar esse mundo acontece a partir de você. Entendeu? As folhas caem das árvores uma a uma. Os frutos amadurecem, as frutas amadurecem uma a uma. Os frutos amadurecem uma a uma. Então você tem que olhar para você e tentar melhorar teu vizinho. Se você tem tecnologia para ter um alcance melhor, ok, tente melhorar quem está um pouco mais longe. Mas vai mudando a perspectiva, vai dando às pessoas a chance delas poderem escolher um lado do livre-arbítrio. Que existem escolhas. O que o ser humano faz são decisões. Essas decisões, elas existem porque são coerentes com a identidade. E porque o teu vizinho é mau, você não precisa ser mau. Uma parte da tua vizinhança é má, você não precisa ser má. Entendeu? Por causa disso. Se o mundo está em guerra, você não precisa entrar em guerra. A não ser que você seja um soldado e tem que ter um lado e aí é profissão, tá, gente? Mas eu estou falando o seguinte, sempre existiu nesse mundo a história da humanidade. E nunca foi diferente do que está acontecendo hoje, não pense que foi diferente. E os seres humanos sempre no meio de tudo isso viveram suas vidas. Sempre os santos, sempre aquelas pessoas sãs, isso, santidade vem disso, de pessoas sãs. Sempre essas pessoas que tiveram clareza nessa vida, viveram no meio de toda a guerra e foram felizes. Porque a paz, a felicidade, a harmonia, a perspectiva, tudo isso nasce dentro. A influência em você mesmo, na construção de tua identidade, ela nasce aí. Ela é dada quando existe entendimento. Eu quero melhorar minha identidade. Gente, melhorar a tua identidade é ser esperto. Melhorar a tua identidade não é ser bobo. Você não tem que melhorar a tua identidade para agradar. Você tem que melhorar a tua identidade para você ser melhor. E melhor inclui ser bom. Melhor inclui ter compaixão, ser compassivo. Ter compaixão. Entende?
Melhor significa não sofrer. Porque você tem que botar teu foco nas coisas boas e na perspectiva de por que está acontecendo as coisas com você. Mas você tem que ter uma felicidade que seja independente das coisas que estão acontecendo com você. A felicidade está dentro de você, não nas coisas que estão acontecendo com você. A tua felicidade não é resultado das coisas que estão acontecendo com você. A tua felicidade está dentro de você. A felicidade vem do Espírito. A felicidade vem de Deus. O amor vem de Deus. O amor vem da alma. Dentro de você que existe a paz. Dentro de você que existe toda a beleza, toda... Entende? A gente precisa começar a ser feliz. Independente do que acontece do lado de fora. A gente precisa encontrar nossa felicidade dentro. E quando você consegue encontrar sua paz, sua felicidade dentro de você, ela vai independer do que está acontecendo do lado de fora. E do lado de fora você vai tentar, porque do lado de fora é coisas certas e erradas que estão acontecendo, entende? Então vamos melhorar as coisas, para que existam menos erros. Sabe, vamos começar a olhar onde que tem coisas que podemos consertar, onde tem coisas que podemos melhorar e vamos atrás disso, vamos fazer isso, vamos tentar melhorar isso. Mas isso é atividade, isso é habilidade. Sabe, isso é comportamento depois de você melhorar a tua identidade. Mas a melhora da tua identidade não vai te dar felicidade nem paz. Vai melhorar a tua identidade. A paz já existe dentro de você, a felicidade já existe dentro de você. Quando você fecha seus olhos hoje, mesmo sem saber meditar, quando você fecha seus olhos hoje, quando você para, sai um pouquinho do teu mundo mental e simplesmente observa a respiração acontecendo. Sabe, existe o conflito dos pensamentos dentro e a vida acontecendo dentro. O conflito dos pensamentos, os pensamentos sem parar e você prestando atenção neles, é que fazem com que você não tenha paz. Mas se você deixar um pouquinho de lado os seus pensamentos e começar a observar que dentro de você tem paz, que dentro de você tem uma calma, que dentro de você está a vida acontecendo tranquila. A vida dentro de você respira. Sabe, o ar está entrando e saindo, você está vivo. Existe tanta graça em respirar. Existe tanta graça na sua existência. Existe tanta graça em você, tanta paz em você. Sabe, fecha seus olhos, vai para dentro. E começa a observar que você tem vamos chamar de identidade, o que você se tornou nesse mundo. Então você tem aquilo que você se tornou nesse mundo, que você aprendeu a ser nesse mundo, que você desenvolveu até hoje. Então vamos olhar isso, vamos dar uma melhorada nisso. Entende? Vamos pegar essa identidade e elevá-la a um nível bom, a um nível fantástico, da melhor versão que sua identidade pode ser atingida naquele momento, porque você vai mudando e descobrindo, através da melhora de sua perspectiva, que você pode mudar ainda mais e sempre você vai estar em melhoria. Até que esse corpo vá embora. Até que você não possa mais, não precise mais estar dentro desse corpo, viver mais nesse corpo. Até que esse corpo vire pó, até lá, até antes um pouco de virar pó, você vai estar aprendendo, você vai estar melhorando. E muito dessa sua busca de melhora, muito dessa sua, vai resultar na sua evolução, vai resultar naquele tesouro que o ladrão não rouba.
Entende? Sempre estar em melhoria, sempre estar em evolução, sempre estar melhorando, sempre estar buscando sua melhor versão. Para isso, nós temos que ir para dentro e sentir essa paz, sentir esse amor que vem de Deus, olhar sobre a perspectiva do Filho de Deus, porque é o que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Isso é o que verdadeiramente somos. A luz que brilha nesse corpo, aquilo que dá vida à identidade, aquilo que a identidade é o veículo para ir viver nesse mundo. Porque você está nesse mundo. E quando você está nesse mundo, quando Deus soprou você dentro de um corpo, você começa a olhar esse corpo, você começa a avaliar esse corpo. E você, alma, dentro de um corpo que você vai usar por 100 anos, você começa a... Como que você vai levar esse corpo a fazer as coisas? E aí você começa. Esse corpo passa a ter um nome, passa a ter um documento que identifica o conjunto da sua profissão, da sua habilidade, entendeu? Da tua identidade, carteira de identidade, da tua identidade. E aí você tem seu corpo e você está existindo nesse mundo. Entende? A melhoria do veículo, corpo e mente, é uma constante. Mas você vai fazer isso de qualquer jeito, queira ou não, gostando ou não, consciente ou não, escolhendo fazer isso ou não, vai acontecer. Porque você aprende. Não é bem assim, tá, gente? Mas mais ou menos. Você aprende porque você toma gosto por entender e melhorar a tua perspectiva, porque isso te dá maior habilidade de existir nesse mundo e um monte de vantagens sobre si mesmo que você não tinha antes. Ou você vai aprender pela dor, entendeu? Ou você vai aprender pelas pancadas que a gente recebe da vida. Tem duas maneiras de aprender. Sabe, você olhar para si mesmo e falar, eu preciso melhorar. Como que eu preciso melhorar? Vamos ver o que em mim, vamos conhecer os programas, vamos ver o que eu posso fazer para melhorar. Eu posso melhorar isso, aquilo, entendeu? Você nunca vai deixar de ser você mesmo. Você sempre vai ser fulano de tal com aquele corpo. Só que seu corpo pode melhorar, pelo menos em saúde. Seu corpo pode melhorar, sua mente pode melhorar. Em o que você diz que você é para você mesmo e começar a ser isso. Porque tudo aquilo que você se identifica, passa a fazer parte de você mesmo. Entende? Quando você diz eu quero ser assim, sabe, você vai procurar não agir assim. Mas o que faz aquela pessoa agir assim? Como é que é aquela pessoa? Para eu me comportar desse jeito, que eu gostaria de ter esse comportamento, como que eu teria que pensar? Como que eu teria que, como que eu teria que sentir que eu sou? Como que eu poderia me tornar algo que resultaria nesse comportamento? Porque você não vai mudar um comportamento sendo como você é. Você só vai mudar o comportamento melhorando você. Porque comportamento, ele é só resultado de você mesmo. Quando eu falo comportamento, eu falo tudo, tá, gente? Sofrimento é resultado de você mesmo. Porque na tua identidade tem que ter uma perspectiva, tem que ter uma capacidade dessa identidade. Temos que ter uma capacidade sua de avaliar as coisas sobre um prisma melhor. E você precisa aprender que para você ter um prisma melhor, você tem que se tornar melhor. Para você se tornar melhor, você tem que descobrir o que você pode ser. Você pode ser o melhor.
muito melhor do que você sequer imagina. Se você quer, pelo menos assim, mas quem que eu posso ouvir? Quem que eu posso... Sabe? Eu vou dar um exemplo para você que está, sabe, ao teu alcance. O que Jesus disse que você pode se tornar? O que Jesus disse que você é? Começa a descobrir o que você é. Começa a ser o que você é, assumir o que você é. E a única maneira é você focar, começar a olhar você, começar a focar, começar a aprender sobre si mesmo. Isso é o que eu vou podendo dizer aos poucos isso vai se aprofundar. Ok, gente? Mas é assim, gente. Eu fico chacoalhando o braço para ver, tá? Acabou o tempo da minha live. Nós temos uma jornada pela frente. Eu não acho essa jornada longa. Eu acho que ela passa rápido demais. O tempo para a gente falar é muito curto. Mas é o tempo que a gente aguenta. Ok, gente? Então, ó, amanhã, 6h33, próxima live. Ok, amanhã é sexta-feira. Seria a última live da semana. Eu sempre faço de segunda a sexta. Beleza, gente? Então, até amanhã. Desfrutem dessa vida. Ok? Ela é maravilhosa. Ela não é maravilhosa porque eu quero ver que ela é maravilhosa. Não! A perspectiva é você ver. A beleza está aí. É você enxergar isso. Não é fabricar, não é perspectiva no sentido de cria uma perspectiva melhor. Não! É abrir-se para ver melhor. Tirar esses véus que todos nós temos. Até amanhã, gente. Graça e paz.